salvo, né, quando as demais medidas estiverem em processo de implementação, né, em fase de teste, de desenvolvimento. A gente não pode deixar a turma aí desprotegida, né? Então, sempre que a gente falar de uso, né, de proteção individual, nós vamos sempre lembrar que essa deve ser a última medida a ser utilizada aí, tá bom? Sigla, então, EPI, né, nada mais do que Equipamento de Proteção Individual. Então, é comum que a gente ouve, ou é comum ouvirmos falar com frequência, né, no âmbito profissional aí do termo EPI. E cabe uma ressalva desde já que o objetivo do equipamento de proteção individual não é e não pode ser considerado evitar acidente de trabalho. É isso, porque o acidente é um evento que, com proteção ou não, ele vai acontecer. O objetivo, o fim da proteção é minimizar, né, ou seja, reduzir ou eliminar a existência da lesão. Né? Grosseiramente falando aqui em exemplo, se eu estou de luva e pego no material pérfuro cortante, a luva ela pode reduzir, né, pode minimizar ou eliminar a ocorrência de uma perfuração, um corte nas mãos. Tá? Um exemplo aí para ficarmos um pouco mais entendido, tá bom? Mas vamos voltar nesse exemplo, inclusive, daqui a pouquinho. Qual que é o conceito, né, turma, de equipamento de proteção individual? Nada mais, nada menos do que todo equipamento, né, ou dispositivo ou produto de uso individual, pelo próprio nome diz, né, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho, no trabalho, perdão. Esse é o conceito, inclusive, definido pela norma regulamentadora número 6, famosa NR6. Então, se perguntarem para vocês no futuro bem próximo, né, qual é o conceito de EPI, sem medo de errar, pode dizer que todo dispositivo ou produto de uso individual com finalidade, né, de proteger o trabalhador contra riscos de sua segurança e sua saúde, tá bom? Esse, então, é o conceito legal, né, o que a legislação no nosso país define como equipamento de proteção individual. Fechado? Qual é a responsabilidade do empregador, ou seja, das empresas, tá? Quanto ao equipamento de proteção individual? 5 responsabilidadezinha básica, né? Ou seja, isso toda e qualquer empresa, quando contrata um empregado, um trabalhador, um colaborador, como queira, né, assume como seu principal papel aí de prevenção primeiro, adquirir o tipo de proteção individual, o famoso EPI, apropriado à atividade do empregado. Né? Vocês são profissionais, né, futuros profissionais da área de elétrica. Então, vocês não podem usar uma luva de tecido comum. Né? Vocês não podem usar, talvez, dependendo da atividade, uma luva em couro puro. Por quê? Porque vocês precisam de usar uma luva de acordo com a atividade de vocês. Exemplo de luva, mais uma vez, vamos mudar o exemplo, né? O trabalhador ele está exposto lá no desenvolver das atividades dele a poeira, né, ou a particulados, tecnicamente melhor dizendo. O respirador que o empregado vai receber, ou seja, a máscara, né, que o empregado vai receber, ela tem que ser de acordo com aquele particulado que o empregado está exposto. No presente momento, a gente está falando muito aí de máscara, né, de proteção contra o Covid. E aí, tecnicamente falando, nós partimos para um desespero total,
que saímos comprando máscara, mandando costureira fazer máscara, e estamos usando um monte de máscara de tecido, né, máscara de pano, que a gente não sabe qual é a real capacidade de proteção dessa máscara. Será que essa máscara que a gente está usando realmente ela é apropriada, né, para aquela atividade? Ou seja, ela protege realmente as pessoas, né, dos vírus ou do vírus, né? Então, esse conceito tem que ficar muito impregnado na cabeça da gente de que a empresa tem que dar o equipamento de proteção para o empregado de acordo, né, com as características do trabalho, né, das atividades do empregado e, óbvio, de acordo com o nível e tipo de risco que o empregado está exposto. Bacana? Depois vem uma segunda responsabilidade das empresas, que é fornecer o EPI gratuitamente, né, para os empregados, ou seja, 0800. O empregado não tem que pagar por ele. Professor, você já viu o caso de que a empresa cobra do empregado? Já vi, já trabalhei, inclusive, em uma empresa, né, inclusive no Espírito Santo, na cidade de Vitória, que a empresa ela cobrava dos empregados os equipamentos que eram danificados. Obrigado, quero. Põe no copo, fazer favor. Então, ela cobrava dos empregados aqueles equipamentos de proteção individual que eram danificados, né, intencionalmente, ora perdido, né? A empresa era uma empresa de coleta de lixo urbano, né, ou de resíduo domiciliar, como queiram aí, e na ocasião, o que acontecia, o que era procedimento, inclusive, o cara, ele perdeu a luva, ele colocou a luva em algum lugar lá e perdeu. Se ele perdeu a luva, ele pagava pelaquela luva. E aí, qual é o entendimento aqui na questão legal, tá, pessoal? Essa cobrança não era pelo fornecimento, e sim pela falta de cuidado, né? Pela falta de responsabilidade, que é, inclusive, daqui a pouco nós vamos falar, das responsabilidades do empregado, né? Se a empresa tem obrigação, nós, como empregado, também vamos ter, tá bom? Então, a empresa ela tem que fornecer gratuitamente o EPI, mas ela pode, legalmente falando, direcionar o custo do mau uso ou da falta de cuidado, né, e compromisso com o EPI por parte do trabalhador. Fechado? Terceira responsabilidade da empresa é treinar o trabalhador quanto ao uso correto. Não basta só fornecer o equipamento. A empresa não pode chegar e falar, toma aqui, o equipamento aqui é pronto, usa. Não, tem que fornecer treinamento. Aí talvez vocês podem estar pensando assim, caramba, mas tem que fornecer treinamento para como usar um equipamento de proteção, como usar um EPI? Tem, porque existem EPIs de fácil utilização, tá? Luva. Cara, quem não souber calçar uma luva, tá meio embolado, né? Mas há quem não consegue, aí a gente precisa respeitar, tá? E aí a gente vai do simples ao extremo, né? Ou mais complexo. Um respirador de ar autônomo. O que é um respirador de ar autônomo? Aquelas máscaras que a gente vê que bombeiro usa muito, né? São máscaras, né, de respiradores, ou máscara que são considerados, né, respiradores faciais, que tem uns mangotes conectados, né, a um cilindro, e esse cilindro manda o oxigênio, né, para a máscara, para o usuário, né, ou para o trabalhador respirar. Não é simples, não é simplesmente colocar aquela máscara no rosto e ir lá e abrir a válvula do cilindro, né? Então tem toda uma técnica que os usuários necessariamente precisam passar por treinamento, né, adequado para ele fazer o uso correto. Porque uma vez que você recebe, né, um dispositivo e não tem orientação para seguir o uso, ou você não vai usar, né, o ser humano é assim, ou ele vai usar de forma errada. Um exemplo, uma comparação meio lógica aqui, é medicamento. Quem lê bula de remédio? E aí costuma a gente fazer o uso de forma meio que equivocada. Por quê? Porque a gente não lê o padrão. Então, a gente precisa de passar a receita do bolo
né, para a turma quando o assunto é fornecimento de equipamento de proteção. Então, obrigação, inclusive, da empresa, né, o fornecimento dessa capacitação ou desse treinamento. Depois a gente fala da quarta responsabilidade aí do empregador, das empresas, como queiram, que é tornar obrigatório o uso, né, do equipamento de proteção individual. Isso muitas das vezes vem de forma de fiscalização, às vezes até com a adoção de medidas administrativas, né? É comum a gente ouvir falar aí no dia a dia, né? A empresa advertiu o empregado, né? Ou suspendeu o empregado. Em alguns casos extremos, até desligou, né? Demitiu o empregado. Isso é o que a gente chama, no popular, aí, de medidas administrativas, né? Ou seja, são sanções cabíveis ao descumprimento de regras. Então, quando a gente for conhecer as empresas, né, na prática, nós vamos ver que diversas empresas têm os seus programas lá, né, de controle, de saúde, segurança dos empregados. Dentre esses controles, há inclusive, né, a aplicação de medidas, né, administrativas em caso de descumprimento das normas ou dos padrões de saúde e segurança. Por que isso? Porque é responsabilidade, é obrigação da empresa fazer com que o uso, né, do equipamento de proteção individual seja obrigatório. Fechado? E daí a gente fala, então, do último item que é considerado por lei aí como responsabilidade do empregador ou das empresas, como queiram, a substituição imediata, né? Quando o EPI for danificado ou extraviado, indiferente de cobrança, né? Como eu disse lá no segundo item. A empresa, na época, né, que eu citei aí como exemplo, ela cobrava, o cara assinava, inclusive, uma notinha. Então, quando ele ia pegar, né, um novo equipamento, ele assinava uma nota, né, era uma nota mesmo, uma notinha, como se fosse uma notinha promissória da vida, né? Ele assinava um termo autorizando descontar em sua folha de pagamento o valor referente àquele par de luva, aquele par de botina, né, às vezes capa de chuva, enfim. O EPI que ele danificava por intenção ou era perdido, ele automaticamente, imediatamente era substituído, porém era cobrado, né? Outras empresas que eu trabalhei, né, ao longo da história aí, não teve prática de cobrança, né, e sim da troca imediata. Já teve algumas de medidas administrativas. Ó, eu não vou te cobrar, você não vai pagar por isso, mas você vai assinar aqui uma advertência. Olha, estou te advertindo verbalmente e te orientando mais uma vez que você tem que tomar os cuidados e tal. Se isso se repetir, outras medidas administrativas serão adotadas. Isso pode mudar, né, ou pode variar de empresa para empresa. Combinado? Daí, então, nós entendemos quais são as responsabilidades da empresa, né? Quais são as responsabilidades do empregador quanto ao fornecimento, capacitação, exigência do uso e controle, né, de substituição por parte da empresa em relação aos equipamentos de proteção individual. Podendo, então, avançar, né, que são as responsabilidades do empregado, nossa, né, como trabalhadores. E aí nós temos uma responsabilidade a menos do que as empresas. As empresas possuem 5, nós possuímos 4. Né? A primeira delas, né, é usar obrigatoriamente o EPI indicado, apenas para a finalidade que se destina. Eu não posso usar, por exemplo, um óculos de proteção para ir para a praia. Aí vocês vão falar, pô, professor, mas isso acontece? Rapaz, e com frequência. Tá? Outro exemplo vivido, né? Outro exemplo prático. Trabalhei também numa empresa aí no Espírito Santo, que fornecíamos um óculos de proteção de lente escura. Pô, o óculos tinha um design bacana. Era comum, né, a gente tá na orla de Itaparica e encontrar colegas de trabalho lá da empresa fazendo uso do óculos lá na praia.
Era comum ver isso. Aí apertava um pouco quando ia lá para a questão das responsabilidades, né, da empresa, da exigência, né? Então, às vezes, o óculos ele desgastava isso e acabava o seu nível de proteção, ou às vezes perdia em tempo menor. Né? Aí o que acontecia? A empresa ia cobrar, né, o nosso papel. Só um minutinho, turma. Então, a empresa, ela, com certeza, né, ia fazer de valer de suas responsabilidades, ia exigir, né, um pouco mais, cobrar um pouco mais disso. Bacana? E aí, outro detalhe é utilizar o equipamento para a atividade correta, que vai muito lá daquela responsabilidade da empresa, né, que é fornecer o EPI para a atividade, né, fim do trabalhador. Se eu estou fazendo o uso de ferramentas, né, de impacto, os meus equipamentos de proteção, ele tem que resistir a impacto de material. Eu não posso usar um óculos que não é adequado, né, para projeção de partículas sólidas, por exemplo. É isso? Outra responsabilidade nossa, né, como empregado, aí, como trabalhador, é responsabilizar-se pela guarda e conservação do equipamento de proteção individual, né, que nos foi aí confiado. Isso vai muito para aquela questão da perda, né? Eu não posso ficar perdendo EPI todo dia. Então, a responsabilidade por guardar, por cuidar, né, do meu equipamento de proteção é minha, né? O equipamento é meu. Só um minutinho, turma. O equipamento de proteção é meu, ele está aqui para me proteger, né? Então, necessariamente, eu preciso fazer valer de minha responsabilidade por guardar e conservá-lo. Beleza? É responsabilidade da turma, né, dos empregados, comunicar qualquer alteração, né, no equipamento de proteção que o torne parcial ou totalmente danificado. Eu estou usando um capacete, mas a carneira do capacete, né, a aranha interna, aquele dispositivo interno do capacete, tá solta, e não está encaixando legal. Não, mas eu vou usando aqui porque o capacete é novo, tem poucos dias que eu peguei. Se o equipamento pode colocar em risco a minha segurança, eu preciso de substituí-lo. Eu não posso usar um dispositivo que tem por finalidade me proteger, né, de forma a gerar uma condição de risco para mim. Bacana? Então, necessariamente eu preciso de comunicar de prontidão, principalmente, qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. E, por último, a gente fala da responsabilidade pela danificação do EPI, né, pelo uso inadequado ou fora das atividades que se destina. Foi o exemplo que eu comentei agora há pouco, né, lá no início de nossa responsabilidade aí. O cara pega o óculos e vai curtir. Então, o papel do dispositivo não é esse. Até porque existem alguns dispositivos que possuem design interessante aí, que dá para passear. Mas o propósito não é esse, né? Equipamento de proteção individual não é para deixar ninguém mais bonito. Até porque tem quem não vai resolver muito, né? Pode ser EPI, pode ser plástica, meu caso, que não vai resolver. Beleza? E aí, a gente fala então um pouquinho de mitos e verdades, né, em relação a equipamento de proteção individual. Primeiro, é o que a gente fala que EPIs são desconfortáveis, né? O uso incorreto ou não uso, né, dos EPIs pode acarretar várias consequências ao trabalhador. E depois a gente fala que os EPIs são feios, né? Que o trabalhador que se recusar a usar o EPI fornecido pela empresa pode sofrer advertência ou até mesmo ser demitido por justa causa. Ou seja, o primeiro é puro mito. Então, os EPIs são desconfortáveis. Cara, isso é balela. Ao longo dos anos, né, ao longo do desenvolvimento, inclusive,
das tecnologias, né, e do avanço tecnológico, principalmente, diversas empresas de fornecimento, de fabricação de equipamento de proteção individual, cara, cada dia evoluindo mais. E a gente encontra hoje no mercado de trabalho e no mercado comercial também, óbvio, né? Diversos equipamentos de proteção individual, inclusive, que dá gosto de usar. Citei, né, até exemplo disso indiretamente aqui, que são aqueles equipamentos que a turma quer ir para a praia, né? Então, o cara quer ir para a praia com óculos, opa, então esse óculos não é desconfortável de uso. Protetor auditivo, o protetor auricular, como queiram, evoluiu consideravelmente. Só um minutinho, pessoal. Então, evoluiu tanto que hoje a gente tem protetor auditivo que, pô, o protetor funciona melhor do que, e parece, né, inclusive, muito, dá o conforto muito de fone de ouvir música. Então, a gente tem uma evolução gigantesca, né, no quesito equipamento de proteção individual. Então, falar que o equipamento de proteção individual é desconfortável, isso é puro mito, né? E depois dizer que os EPIs são feios, né, e tal, outro mito, porque a gente tem um bocado de tipo de equipamento de proteção aí que tem cada vez mais desenvolvidos aí em artes, que ficam coisa bacana de se ver, inclusive. Beleza? Miguel, tô vendo aqui, não tem problema não, tá? Vamos junto aí, espero que esteja acompanhando aí. Vamos lá. Daí, turma, outra coisa que a gente precisa falar é do tipo de proteção, ou tipos de EPIs, né? O tipos de equipamento de proteção individual. Nós vamos encontrar os equipamentos de proteção individual dividido em dois grupos. Tá? Um grupo dos equipamentos de proteção destinado à proteção física, ou seja, a proteção da segurança, tá, dos trabalhadores. Exemplo, Edmilson, luva, óculos, capacete, protetor facial, botina, capa de chuva. Isso são equipamentos que protegem a integridade física do trabalhador, beleza? Por outro lado, a gente tem o grupo de equipamento de proteção individual destinado à proteção da saúde. Exemplo, Edmilson, um protetor auditivo, um protetor respiratório, um creme de proteção, né, da pele. Mas, Edmilson, cara, qual que é a diferença desses tipos de proteção? O primeiro, ele está muito ligado à proteção contra acidente, contra lesão corporal. Eu uso uma luva para quê? Para eu não machucar as mãos. Eu uso um óculos para quê? Para eu não machucar os meus olhos. Então, a proteção física, como o próprio nome diz, né, vem de objetivo de proteção da estrutura, né, ósseo-muscular, tá, do trabalhador, beleza? Eu não posso me machucar. Esse é o tipo de proteção física. Por outro lado, a gente encontra os EPIs, né, ou os equipamentos de proteção individual, com a finalidade de proteger a saúde, ou seja, aqueles equipamentos que servem para a gente não adoecer. Diferente de uma luva, de um óculos que protege a minha integridade física, um protetor auditivo protege a minha saúde, a minha audição. Ninguém perde a audição da noite para o dia. Então, se você está sem a luva e encosta no material ou uma superfície quente, instantaneamente você vai queimar a mão. Você está sem luva, certo? Agora, um pouco diferente. Eu estou sem protetor auditivo em um ambiente ruidoso. Eu vou ficar num ambiente ruidoso hoje,
vou ficar num ambiente ruidoso amanhã e eu não vou ficar surdo de hoje para amanhã. Eu vou perdendo a minha audição gradativamente. Eu vou ter que ficar sem proteção. Professor, Opa! então é por isso que aqueles cara que usa britadeira usa protetor na orelha? Exatamente, Thales. Eles usam aquela proteção, né, na orelha, por quê? Porque o equipamento ele gera um ruído, né, acima do limite de tolerância, né, que nós chamamos na segurança e saúde do trabalho. E aí, esse ruído, né, esse barulho, entre aspas, aí, acima, né, do normal, acima da capacidade que o organismo humano suporta, ela não vai gerar surdez imediata. O que gera surdez imediata são os chamados ruídos de impacto, né? Explosão. Houve uma explosão, eu estava do lado ou num raio de ação próximo, né? E aí eu tenho uma lesão do tímpano, meu tímpano estoura. Aí se ele rompeu, se ele foi lesionado, aí eu vou ter perda auditiva instantânea. Fora isso, né, no ruído contínuo, que a gente costuma chamar, tecnicamente, o que vai acontecer, Thales? O cara ele vai operar, né, o equipamento por muito tempo, e aí se ele não estiver usando aquele tipo de proteção, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, ele vai ficar surdo. Tá? Ele não vai ficar surdo da noite para o dia. O que pode acontecer, Thales e os demais, numa exposição... Não vejo um app para isso. Numa exposição, meu celular tá doidão falando sozinho aqui. Numa exposição contínua, sem proteção, eu posso ter o que a gente chama na higiene ocupacional, né, na segurança do trabalho, de perda temporária. O que é perda temporária? Vocês já ouviram ou já passaram por alguma situação que vocês ouviram um som alto, né, por um determinado tempo? Às vezes você foi numa festa, o som estava alto, todo mundo gritando para conseguir comunicar, e aí você saiu dali, quando você entrou no carro ou qualquer outro ambiente mais tranquilo. É tipo um... Isso, exatamente. Não é? Fica um zumbido, né? Isso aí a gente chama de zumbido, né? É isso mesmo, Pets. A gente chama isso de zumbido. Né? É um incômodo. E aí a gente fica com aquele incômodo, né? Uma certa compreensão, inclusive, uma compressão, né? no canal auditivo. E com o passar do tempo, também, às vezes nem demora muito, o zumbido vai embora, né? A compressão diminui, vai diminuindo e cessa, e a gente continua ouvindo normal. Né? Isso uma vez, aí depois de novo, aí depois de novo, aí depois de novo. Lá na frente, com o passar de anos, a gente vai encontrar, através de um exame audiométrico, né, que é aquele exame da audição, uma perda auditiva. E aí, infelizmente, quando detectada, irreversível, né? Porque uma vez que você perdeu a audição, você não a recupera mais. Diferente da lesão, né? Eu cortei a mão, eu queimei a mão. Eu cuido, eu trato, vai melhorar. Talvez vai ficar 100%, mas vai melhorar bem. Eu tive uma fratura. Eu vou lá, vou fazer um tratamento, vou fazer um acompanhamento, fisioterapia, aquela coisa toda. Não vai ficar 100%, mas eu vou recuperar bem. A audição não. A audição perdida, abraço do Paulinho. Não recupera mais não. Beleza? Então, essa é a diferença. É igual a visão, né, professor? Uma vez perdidas, já era. Isso aí, Thales. É a mesma coisa da visão, né? Ou seja, perdeu, vai fazer cirurgia o que quiser, mas perdeu, não recupera mais 100%, né? Óbvio que existe as cirurgias corretivas, né, de visão, que, inclusive, não garante 100% da reabilitação e você não pode ter uma perda severa ou total, né? Uma vez que você perdeu a visão 100%, você não recupera mais. A audição é a mesma coisa, tá bom? Então, por isso, essa diferença, tá? Do que é equipamento de proteção para parte física, o que é equipamento de proteção para a saúde. Então, se perguntarem para vocês, inclusive no futuro bem próximo, né?
quais são os tipos de proteção individual. A NR6, perdão, a NR6 ela traz tipos de proteção. O que ela traz como tipos de proteção? Proteção da cabeça, proteção das mãos, proteção dos pés, proteção de membros inferiores, proteção de membros superiores, proteção do corpo todo. Tá? Esse é o conceito que a NR6 traz de tipos de proteção. Todos esses tipos de proteção, eles vão se enquadrar nos 2 pacotes que eu acabei de citar para vocês. Então, se vier essa pergunta para vocês no futuro próximo, né? Quais são os tipos de proteção existentes? Sem medo de errar, podem responder. Proteção para a parte física ou para a segurança e proteção para a saúde, tá? Do trabalhador. Esses são os 2 tipos de proteção. Bacana? E aí, a gente vai encontrar, né, nós vamos encontrar no mercado comercial, como eu disse, infinitas, tá? Eu hoje, cara, sem medo de errar, professor, caramba, mas infinitas formas de proteção? Infinitas formas de proteção. Por que infinitas? Porque cada dia a turma está inventando uma coisa nova, tá? Todos os dias a gente tem novidade no mercado comercial aí de equipamento de proteção individual. Então, nós vamos encontrar novidades e mais novidades, né? Citei o exemplo aqui do protetor auditivo, né? Você vai encontrar um protetor auditivo, ou protetor auricular, como queira aí, que parece mais um fone de ouvido. Se vocês talvez nunca viram, né? Talvez terão a oportunidade de ver, muito em aeroportos. Às vezes a gente vê até mesmo em televisão, aqueles sinalizadores, né, para decolagem e aterrissagem de avião, né, os famosos manobreiros de avião lá, aqueles caras, eles ficam, né, na pista de decolagem, na pista de voo ali, né, com o uso de protetor auditivo. Por quê? Professor, Oi, eu queria falar. pode? Então, os manobristas do avião, o certo não era eles terem não só o protetor auditivo, mas para altas temperaturas, porque por causa da turbina do avião. Aí, Thales, essa turma, elas não ficam muito no raio de ação de temperatura, tá? Eles não ficam na parte de trás do avião, né? As manobras, né, digamos assim, ou seja, as sinalizações, elas são feitas sempre à dianteira, né, da aeronave, né? Até mesmo para a visibilidade ali do piloto. Então, a temperatura das turbinas não atinge esse tipo de trabalhador. Tá? Aí é mesmo só a fonte de ruído, só mesmo o barulho, porque a temperatura, né, o calor das turbinas, ele está no sentido contrário, né? Então, eu tenho, né, numa manobra, né, de decolagem, por exemplo, eu tenho o sinalizador na parte dianteira do avião e a turbina está soprando, né, digamos assim, para trás. Então, a temperatura não vai o atingir. Já o ruído, não. O ruído ele está disperso no ar. Então, ele está ouvindo aquele barulho o tempo todo, né, durante ali, a manobra. E aí, esse protetor, inclusive, ele é um protetor, né, acoplado a um rádio de comunicação. Então, ou seja, ele tem um conforto tão grande que o equipamento consegue inibir toda a fonte ruidosa do ambiente, né, todo o barulho do ambiente, quanto proporcionar facilidade, né, de comunicação entre a equipe ali que está atuando. Beleza? Então, ou seja, esse é um dos exemplos aí de conforto, né, do protetor auditivo. E assim, dentre outros, tá? E aí cabe uma observação, né, trazendo um exercício, uma lembrança aqui para a disciplina, né, e para o curso, inclusive, de vocês, que são as vestimentas para os trabalhos com eletricidade. E aí, se a gente voltar um pouquinho lá
na aula de NR10, né, ou nas aulas, inclusive, né, de NR10, a gente lembra que os uniformes, né, as vestimentas utilizadas pelos profissionais da área de elétrica são considerados equipamento de proteção individual. Então, a blusa de manga comprida, a calça, ela tem que ir além, né, de garantir segurança, né, e proteção para os trabalhadores, tem que garantir um conforto. Né? Então, todos os equipamentos de proteção individual, atualmente, né, ou quase que em sua totalidade, traz essas duas características. Óbvio que a gente está falando de produto comercializado, né? Então, inclusive na questão ou no âmbito aí de qualidade, a gente vai encontrar algumas oscilações, né? Algumas diferenças em características, inclusive diferenças também em preço, né? E aí a gente vai ter que ser muito, muito profissional para a gente garantir que os equipamentos de proteção seja fornecido, né, para os trabalhadores, no mínimo atendendo aquelas 5 características de responsabilidade, né, da empresa quando o assunto for NR6. Tranquilo? Turma, dúvida até aqui? Não, professor. Não, Thales. Até mais. Então, tranquilo? Tranquilo. Sou tudo tranquilo até agora. Tranquilo, né, Augusto? Beleza. Tudo certo. Tranquilo, né, Petros? Beleza. Deixa eu só pegar uma tela aqui. Deixa eu só buscar uma outra tela que eu vou dividir uma informação com vocês aqui, ó. Se vocês observarem na tela aqui, ó, a NR6, assim como a 10, né, que a gente estudou, ela foi criada, né? Ela foi elaborada e publicada lá em 1978. Então, lembram lá quando a gente falou, né, da NR10, que foi criada pela Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, meio que no óbvio aqui, né? Se a 10 foi criada em 78, a 6 ela tinha que tem que ter sido criada junto ou um pouco antes, né? Depois não valeria. Mas ela foi criada, então, junto, né, lá em 1978, e também passou por alterações. Né? Então, a NR6 ela foi sofrendo alterações em maior quantidade de vezes, inclusive, do que a NR10. Né? A NR10 passou por 4, né, revisões, né, ou atualizações, como queiram, e a NR6 passou por uma pancada. Né? E aí, como eu disse para vocês, aqui nos tipos de proteção, só achar aqui. Olha lá, ó. Tipo de proteção, então, ó. Primeiro, proteção para a cabeça, proteção dos olhos e face, depois vem proteção auditiva, proteção respiratória, depois vem proteção do tronco, depois vem proteção de membros superiores, né, que são braços, antebraços e mãos, depois vem
proteção de membros inferiores, né, que são pernas e pés, e proteção do corpo inteiro, tá? Não vou mandar para vocês esse arquivo, vou deixar um exercício aí, um famoso dever de casa para vocês aí, tá? Que é fazer uma pesquisa na internet, né, sobre NR6, e aí eu vou até cadastrar no portal de atividades depois. Quer que ele te mande essa pesquisa por onde? Deixa eu lançar primeiro, Peterson, lá, que aí o que eu vou fazer? Eu vou elaborar, inclusive, um questionário. Vou elaborar, não, vou pegar o questionário que eu já tenho aqui elaborado, inclusive, e encaminho depois para vocês como forma de tarefa lá no portal, e aí eu defino o prazo. Assim que a gente fizer, vamos sofrer com prazo, não, tá? Eu mando e aviso vocês, só mesmo para vocês interarem um pouco mais, né, com a NR6, entender... Professor, Oi? é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, o senhor vai mandar em qual portal? No positivo. Ah, positivo 1, ok. No positivo on, tá? Sim, Vou abrir uma tarefa lá, eu tenho até que usar mais, cara, eu tô meio rebelde aí, mas tá tranquilo. Aí eu vou definir, tá, o Peterson e os demais, vou lançar uma tarefinha lá no positivo on, e aí aviso vocês com prazo, tá? Não vamos fazer nada sofrido, não, podem ficar tranquilos. A única dica e orientação que eu passo, que eu dou para vocês aí, é de já, né, desde já, as oportunidades futuras próximas aí, já dão uma navegada na net aí, já baixa a NR6, tem ela em PDF aí, se vocês pesquisarem lá, nr6.pdf, vai vir opção para vocês, abrem, arquivo, inclusive a primeira pesquisa que vocês fizerem lá, em PDF dessa forma, vai vir um arquivo que é do próprio site, né, do Ministério do Trabalho e Emprego aí, bem atualizadinha. Aí vocês já vão dando uma lida, uma passeada aí, né, pelos itens da norma, para vocês evoluírem um pouco mais no conceito, e qualquer dúvida, né, óbvio que tiverem, não se hesitem, tá? Podem chamar, mandem um zap, mandem e-mail, liga. O que não pode é vocês ficarem com dúvidas aí. Tranquilos? Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza, Augusto, beleza, Lucas. Turma, de resto, então, se não tem dúvidas, dou aqui por encerrada a aula de hoje. Até breve. Tchau, professor. Valeu.